Como todos já estão acompanhando, né, os ministros supremos estão fazendo seu pronunciamento, né? Eu não sei quantos que vão fazer o pronunciamento, mas eu acho que vai ser só o Gilmar Mendes, o Barroso e o Alexandre de Moraes. Eu acredito que os outros não vão entrar nessa. Até o momento eles estão fazendo desse vídeo, né, que eu estou gravando esse vídeo, eles estão fazendo o pronunciamento. Mas vamos ver aqui as notícias, né, para a gente se atualizar em relação a essa sanção americana em cima do Moraes e toda essa questão do STF, né? Temos aqui já nesse primeiro jornal que vocês estão vendo, que é a Lula News, né? Que eles trazem muitas notícias aí em relação à esquerda, sempre passando aquele pano. É, Após sanções de Trump, Moraes diz que a organização criminosa, preste atenção nisso, tenta submeter o STF à autoridade estrangeira, modus operandi golpista. Claro, ele não efetuou nenhum crime, né? Ele não pesou muito na mão, ele não abusou do seu poder, né? Enfiou um monte de gente lá na cadeia sem devido processo legal, né? Ele tá certo, agora é claro que ele vai vir com tudo, né? Ele vai tentar defender a parte dele agora e vai bater muito nessa tecla, né? De ser um golpe, de estar afetando a soberania e vai dar aval pro governo Lula também bater no peito agora nessa questão soberania, companheiro, soberania. Mas antes de mais nada, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. E muito obrigado aí pela sua presença no Liberdade em Pauta. Meu nome é Lucas. Caso você esteja assistindo na TV ou no celular, não se esqueça de inscrever, tá? Para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E aqui nós temos a notícia, né? Ministro reage sua inclusão da lei Magnitsky, né? Que acusa os investigados a traição da pátria. Ele tá falando dessa traição em relação ao Eduardo Bolsonaro, né? O Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, né? Que foram pessoas que ajudaram, né? A denunciar um pouco mais essas coisas do Alexandre de Moraes. Mas no fundo a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro e esses aí que ele tá chamando de traidores da pátria, na verdade, eles só colocaram mais galho na fogueira, né? Porque o nome de Alexandre de Moraes já estava rolando lá na Global Magnitsky, né? Em relação a Rumble e a Trump Media, né? Que é um processo que correu nos Estados Unidos numa justiça que realmente funciona adequadamente, né? Porque a nossa tem muitas coisas que, né, são erradas que a gente percebe aqui no Brasil. Aí ele falou que temos visto recentemente ações de diversos brasileiros que estão sendo processados ou investigados, estamos constatando condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que atua de forma jamais vista no nosso país, de maneira covarde e traiçoeira, afirmou o ministro. O Alexandre de Moraes ele já perdeu tudo, tá? Que ainda não caiu a ficha, como eu falei nos vídeos anteriores, ainda não caiu a ficha a magnitude dessa lei Magnitsky, né? Porque as sanções mesmo ainda não vieram, né, com força ainda, mas quando vir, ele vai sentir. Imagina não poder ter uma conta de banco, não poder usar um cartão de crédito, não poder viajar, né? De repente até a Europa trave o visto dele por causa disso, né? E não só ele, né? Mas a família inteira é afetada, né? Tudo por causa das decisões dele e ele tá pagando as consequências, né? eh, que ele fez, né? Ele realmente abusou da autoridade, foi para cima de americanos, de brasileiros, de influências de direita, né? Também colocou multas milionárias, né? Sem o devido processo legal nas empresas americanas. E agora, né? Surgiu esse processo e não tem o que fazer, cara. Não tem nem como se defender já. A defesa dele já passou. Ele já está na Lei Magnitsky junto com outros nomes muito legais lá, nomes de terroristas, de traficantes, estupradores, né? Só gente boa, né? Ele tá no meio dessa galera aí lá nos Estados Unidos. E com certeza, né, o ego dele foi muito ferido e como ele tem muito poder aqui no Brasil, ele vai bater no peito nessa questão de modus operandi, golpista e chamar todo mundo aí que tá contra isso, né, no caso contra ele, como organização criminosa, né? E a gente tem que se lembrar que o Moraes agora, como ele já perdeu tudo, ele já tomou essa lei aí, essa Magnitsky. Agora, o que restou para ele é realmente dobrar a aposta, né? Até o seu fim, né? O seu fim no sentido de seu fim como ministro do Supremo, né? Porque ele não tem muito o que fazer agora a não ser levantar o tom, né? Vamos então para a próxima notícia. O STF mostra que sinal de racha depois da Magnitsky, né? Então, depois que teve essa aplicação da lei Magnitsky em cima do Moraes, a maioria dos ministros recusou assinar a carta coletiva defendendo o colega sancionado pelos Estados Unidos. Por que será que isso aconteceu, né? Obviamente, quem tem cu tem medo, né, cara? Ninguém vai, tipo, o cara. Claro que eles vão defender, é um colega de trabalho, mas não vão botar a vida deles em risco, né? A vida no sentido, né? Perder seu patrimônio
por causa, né, de um colega de trabalho. Eu acho que ninguém faria isso em seu bom senso. Então a gente já viu o Barroso lá todo choroso, né, com medo, né, porque ele viaja bastante para os Estados Unidos, ele tem uma filha que mora lá e família, né. Então isso aí já meio que, né, deu aquele tapinha forte nas costas dele, que ele já sentiu. O Flávio Dino também já deu uma declaração, né, que: "Ai, que o Pateta e o Mickey, eu não vou poder ver mais o Pateta e o Mickey", né. Já sentiu um pouco. Os outros não falaram nada, né, tá todo mundo meio assim: "Meu Deus do céu, o que que vai acontecer?". Carmen Lúcia, né, que chamou todo mundo de pequenos tiranos, né. Então é essa galera aí. Então aqui são o pessoal, né, desse jantar que teve ontem, foi chamado todos os ministros e apenas 6 compareceram, né. Esses aqui não foi, ó, o Dias Toffoli não foi, o Luiz Fux não foi, a Carmen Lúcia não foi, o André Mendonça não foi, o Nunes Marques não foi. E só esses 2 aqui, né, que foram indicados pelo Bolsonaro. Os outros aqui foi a esquerda que indicou e não foram. E a maioria não assinou, tá? Mesmo os que foram, não quiseram assinar essa carta, eh, de defesa, né, a carta coletiva de defesa contra os Estados Unidos, porque eles sabem que os americanos podem ver e, né, pode, de repente, se tiver um processo rolando lá, pode acelerar a coisa e prejudicar eles, né? Quem tem cu tem medo, essa é real. E seguindo nesse embalo do STF, o congressista Rick McCormick, né, dos Estados Unidos, ele fez um post aqui no X, né, que eu vou botar a tradução aqui para português. Depois de meses pedindo ação, o Trump admin sancionou o Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky Global, né? Um grosseiro violador dos direitos humanos e ator corrupto. E justiça está finalmente sendo feita. Seus aliados são os próximos. Olha só. Seus aliados são os próximos. O OFAC aplicará a lei ao máximo. Na verdade, essa galera aí, né, eles estavam dentro da bolha deles, achando que nada ia acontecer, que eles iam fazer qualquer coisa, perder o mané, né, perder o mané, humilhando as pessoas, né, abusando do seu poder, achando que eles eram os deuses. Se meteram com pessoas muito mais poderosas e que podem declarar a falência econômica deles, né, através de sanções, e também pode prejudicar de várias formas, né? Não só em relação aos Estados Unidos, mas como eu falei, a União Europeia também pode apoiar essas sanções e prejudicar ainda mais. No caso, eles só vão poder viajar ali para o Paraguai, para o Chile e para a China, e para mais nenhum lugar, porque a Rússia está em guerra, né? Eles não vão querer ir na Rússia para tomar míssil na cabeça, né? Mas na verdade, o pessoal da STF está apavorado. O Alexandre de Moraes não tem o que fazer, ele perdeu tudo, já era, não tem como voltar atrás, não adianta ele querer bater no peito agora, chamar de golpista, não sei o quê. Ele tá pagando pelas consequências dele e os próximos, né? Esses próximos a gente vai ter que ficar de olho aí para ver quem vai ser esses próximos aí. Eu tô bem curioso, hein? Na verdade, tomara que todos eles sejam sancionados pela Lei Magnitsky, né, cara? Porque a gente tem que se lembrar, as pessoas que foram presas injustamente no 8 de janeiro, né, que não tiveram seu devido processo legal, pessoas idosas, né, pessoas que até morreram por causa disso, estão lá presos, né? Sem ter a devida proporção do que fizeram, né? Porque realmente teve gente que fez lá, que quebrou, que merecia realmente o crime, né? Ser preso por isso. Mas tem muita gente que não fez e tá presa justamente por participar da manifestação. Então o pessoal lembra só o Alexandre de Moraes, que foi ele que foi, né? Que deu a cara e deu as condenações. Mas quem apoiou ele foi todos os ministros, tá? Não vamos esquecer disso. A maioria deles. Não se esqueça que todos eles se reuniram e eles que decidiram, tá? Então, Carmen Lúcia, né, que chamou o pessoal de tirano, Flávio Dino, todos esses loucos aí, eles apoiaram, né, essas, essas coisas ditatoriais, né, do ministro Alexandre de Moraes. Então, aí o pessoal tá em cima, vindo de um congressista americano, e eles se meteram com gente muito grande, tá? E não tem mais o que fazer. E volto a dizer, tomara que a Lei Magnitsky pegue todos, cara. Todos eles têm que entrar nessa porra aí. Pra eles verem que como é bom, né? Eles abusaram do poder, né? E agora estão tomando, né? Tomando na cabeça de alguém muito maior que eles. E o Lula, né, vai receber os ministros do STF, né? Ele fez um jantar lá junto com os outros ministros, porque ele vai se pronunciar hoje, né? Ele vai gastar dinheiro público para fazer um videozinho, né? Ele vai falar de democracia, da soberania. A soberania, companheiro. Eles estão invadindo a soberania. Esse vai ser o papo do Lula, tá? E vocês não se esqueçam que esse tarifaço do Lula, do Trump em relação ao Lula, é por causa do Lula, tá? O Lula em nenhum momento quis resolver essa questão. Ele simplesmente, assim que ele recebeu a carta, ele deu aquele sorriso amarelo dele e foi fazer palanque político. Enquanto o brasileiro vai se fuder aí nessa questão dos tarifaços
e a economia vai ficar uma bosta aí por causa dessa porra aí. Mas é isso, por enquanto é isso, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer durante o dia. Eu acho que muita coisa vai rolar ainda. Não se esqueça que agora o Alexandre de Moraes ele pegou pra si essa briga agora, né? Porque ele não tem muito o que fazer, já se ferrou, né? Modus operantes golpista. No caso, quem for contra isso é organização criminosa. No caso, só ele pode abusar, só ele pode decidir, ele pode julgar, ele pode ser o réu, ele pode ser tudo. Ele é o Deus aqui do Brasil, gente. Mas é isso. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.